Vamos dar início à carta de 2 Coríntios, nós terminamos a primeira, mas nós vamos fazer até um resumo da carta aos Coríntios, depois da primeira carta. Agora vamos entrar na segunda, fazendo comentários básicos que possa edificar, que possa ajudar, né? Meu amado Marinho, pode ir. Vamos orar primeiro, né? Bora, sim. Nosso querido Aldo, vamos orar para nosso trabalho. Deus abençoe cada dia mais. Orar pelo baby ali também. João. Agradecer por ele. Agradecer por ele que a situação de que tomou uma dose, uma dual dose, ou uma overdose de remédio, mas não, o menino não sentiu nada. Só o sono dele. Ainda bem. A nossa no céu, santificado, exaltado seja o teu nome, Senhor Pai. Nos colocamos diante de ti, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante essa semana, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, de toda iniquidade, Senhor. Toma a vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Toma a vida, Senhor, daqueles que estão acompanhando online, meu Pai. Que seja, Senhor, guardando cada um debaixo da sua onipotente mão, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos conhecimento, Senhor, dá-nos discernimento, Senhor, para darmos continuidade a esse estudo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em todas as dificuldades, meu Pai. Toma, Senhor, Eric, Senhor, toma o bebê que está para nascer, meu Pai, que está gestando, Senhor, toma, Senhor, Sheila, Senhor, toma seus filhos, meu Pai. Toma, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, Senhor. Aqueles que ainda estão trabalhando, que estão a caminho, Senhor, que seja guardando cada um, Senhor. Que seja, Senhor, ajudando-nos, meu Pai, em tudo, Senhor, em todas as dificuldades, meu Pai. Derramando Teu Espírito sobre as nossas vidas, meu Pai. Derramando, Senhor, Tua graça, Senhor, Teu amor, meu Pai. Perdoando, Senhor, de todo o mal, Senhor, todo o pecado que cometemos, meu Pai. Tudo aquilo que erramos, Senhor, diante de Ti, que Você esteja nos perdoando, Senhor. Todas as nossas falhas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Vamos ler? Bora. A gente para assim de acordo com a necessidade de falar. Temos aqui o ministro Aldo, o arcebispo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, do irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que nos sobreveio na Ásia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte
e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria Pode parar no 11, o 11, até o 11. Repito 11, enquanto vocês, né? Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Esse bloco aqui, como ele começa com a saudação, né, da carta, é bom que os irmãos imaginem ele escrevendo essa carta e ele começa a falar de um assunto que eu acho que é muito importante também, entre outros, né, que é a questão das aflições que passamos e da sintonia entre um irmão e outro. Um sentimento que deve haver, uma prática que deve haver na igreja, é quando nós estamos interligados em comunhão, a ponto de o sofrimento do outro seja assistido com muita oração, em que a gente enxergue o irmão como uma extensão desse corpo de fato, os irmãos como uma extensão, e a gente comece a orar mesmo de fato. Geralmente a gente, quando fala assim, ora, vamos orar para fulano, ou alguém pede oração, a gente fala amém, 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 e a gente não ora. Isso é quase constante. A gente acaba só tendo só tendo a consciência do problema. Às vezes, Deus guarde e tal, mas uma oração de fato, uma aplicação à oração, a gente não faz. E isso é um defeito que vem se prolongando, é uma falta na igreja, né? É uma atitude faltosa dessa comunhão. Ele está falando aqui das aflições que ele participavam e eles podiam consolar outros, né, com as mesmas consolações. Paulo aqui se coloca que eles passam muita tribulação, e teve uma dessas que chegava a eles entenderem que era tão dura, as aflições eram tão terríveis, de que as pessoas, eles tinham não era falta de fé, mas ele tinha a certeza de que ele não saía dali vivo. Não, dessa vez a gente não vai sair vivo, mas nós acreditamos que Deus é Deus que ressuscita dos mortos. Ou seja, ele não só pode nos livrar dessa aflição, como também pode nos ressuscitar. Nós acreditamos que esse Deus que tem o poder de ressuscitar é aquele que vai nos livrar. Ele livrou eles. E assim ele também diz que, assim como nas aflições, seja qual for a aflição que você esteja passando, Deus contempla, Deus vê e Deus nos socorre. Aí ele fala dessas mesmas experiências que eles estavam tendo, eles podiam consolar os irmãos. Isso é interessante, dessa comunhão tão importante. Eu já tive uma sensação de eu ir para um lugar e sentir que aconteceu alguma coisa horrível. Era um lugar perigoso e eu tive aquela impressão de que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas essa expectação que eles tinham aqui, de que ele não ia sair vivos, porque assim se trata de pessoas muito perversas, rudes, e quem já teve dentro de um bairro perigoso, em que tem facções, tem muita criminalidade, há um sentimento ruim. Uma vez eu fui pregar em um lugar, numa ilha, e o lugar era bem distante. A ilha já é distante, em algum lugar da localidade da ilha, eu tinha que andar 2 horas de caminhada na areia para chegar nesse lugar para pregar.
E era um lugar tomado por muita gente usuária de droga. E eu ia pregar nesse dia, eu ia pregar em uma escola. Ia ter um trabalho evangelístico, irmãos, que eu ia pregar nessa escola. A sensação de eu estar tomando burro na cara era muito surreal. Era uma sensação de que alguém ia me esmurrar do nada. Era um sentimento assim, de ódio, um ódio que vinha de uma situação espiritual e que alguém ia me bater. E eu falei isso para o William, não sei se no tempo ele também sentiu, mas aí eu preguei, as pessoas se converteram. Então, às vezes, você está em um lugar e você sente isso, essa sensação de perigo. E aqui, eu estou falando de uma coisa bem simples, né? Aqui se trata de aspiração de morte. Ele disse que não sabe. Paulo está dizendo que talvez ele não saísse de lá vivo. E aí as orações dos irmãos para que os guardasse foram atendidas. Então, nós precisamos crer nas orações que a gente faz. Não é isso? Uhum. Nós cremos que o poder de Deus é de fato o poder de Deus e que vai acontecer de fato, porque nós estamos orando e Ele nos ouve. É a única condição. Tem gente falando sobre sacrifício, que a gente falou aqui, falando sobre dinheiro, dar dinheiro para Deus, dar oferta, fazer o que mais? Fazer as ceias, as mandingas gospel, e tudo isso para agradar a Deus, enquanto, na verdade, o que a Bíblia fala que agrada a Deus é a fé. Né? A fé que te move a fazer o bem, a fé que te move a acreditar ou te paralisa porque você acredita. Porque muitas vezes a fé que você tem não é para você agir, é para você ficar parado. Tem hora que a situação natural da vida nos leva a querer agir. É justamente a hora que a sua fé faz você crer parado. Né? Eu estava vendo um documentário, né, e de um cientista, gente boa até, o cara, e ele falando, ele querendo ver o que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, e ele tenta pegar vestígios arqueológicos e tal, usando muita tecnologia para poder explicar o que aconteceu, e ele entra por um caminho científico, mas na verdade o que houve foi um grande milagre, né? Eles estavam cercados, era um lugar deserto, ou seja, muito quente, e havia um mar na frente dele. Não tinha mais o que fazer, a não ser ser alcançado pelos carros de faraó, e eles iam ser executados, mortos, ou presos de novo, escravizados, e aí Deus manda Moisés, né, abrir o mar vermelho, e abre um mar vermelho, é um vento forte que vem durante a noite, e aí o mar se abriu e ficou lá aberto para o pessoal passar. Tem explicação isso? Não. Infelizmente, a maioria, vamos dizer assim, dos cientistas cristãos, né? Eles procuram evidências para darem base aos milagres que ocorreram, quando na verdade milagres não, você não consegue explicar, você vai procurar vestígios e vestígios, investigações, mas no final você vai dizer assim, pô, foi milagre, não tem para onde. E milagre não se explica, porque é algo fora daquilo que é natural, daquilo que é lógico. Que é fora da lógica. É fora da lógica. O mar se abriu porque Deus controlou tanto o vento que soprou durante a noite, que fez separar a água, mas ele manteve a água ali. Exato. Naquele desenho do rei do Egito, né? O príncipe do Egito, tem uma animação muito interessante, né? Aliás, todos os filmes que relatam isso aí mostram a água parada, né? E no filme O Príncipe do Egito, que eu acho muito bonito, né? Quando troveia, mostra até uma baleia e tal, o tamanho era a parede, né? E eles viram aquilo. Então, o ato de Deus
manter aquele povo com a coluna de fogo, que era uma proteção e era um aquecimento e iluminação durante o dia, era o mesmo, tinha uma rocha que andava, entendeu? Então, o que Deus faz? Tinha uma panificadora que mandava o pão quente sempre, né? Não queria que esperasse botar em outro lugar. Não, eu guardo aí que é para amanhã. Não, era sempre aquele milagre acontecendo a olho ali na frente de todo mundo. Era uma coluna de fogo, era água mineral que vinha da rocha, né? Com gás não era não, mas era água mineral. Era o pãozinho que caía, que era o maná. A carne que vinha por um vento. O vento trazia. E vinha, e tinha também ou seja, havia um conforto, havia toda uma logística para que eles pudessem ir até a terra prometida. Sobreviver. Do melhor, com ar-condicionado, na verdade era um ar-condicionado e um delivery, né? Espiritual. A sandália que não desgastava. A sandália e a roupa, não, ou seja, era que parecendo a roupa do Hulk, né? Que não quer lá. As tempestades que existiam. Isso. Então, eles tinham todo o aparato, eu brinco assim, mas todo o aparato, se você for olhar, de milagre acontecendo a todo instante. A todo instante. Então, aqui está falando de que as orações dos santos, as orações dos irmãos para com o outro, acontecem milagres. E, mesmo em situações perigosas como eles estavam, eles eram um nível, porque a gente precisa começar a resgatar essa união de quando um irmão esteja passando por um processo, a gente se unir em oração e ajudar aquele irmão em oração, se muitas coisas que são impossíveis, né? Tem coisas que está dentro da área de saúde, que a gente não tem condições, ou uma questão até psicológica, ou alguma situação que alguém tenha, ou um luto. Inclusive, nós aprendemos que quando alguém está enlutado, acontece, de perder um ente querido, a igreja fica orando pela pessoa, não é isso? Mas Paulo orienta uma coisa interessante para essa adolescente. É para orar? É para orar, claro que é para orar. Porém, ele fala, consolai-vos, quando ele fala assim, ó, em Tessalônica houve uma perseguição contra os irmãos, muitos foram mortos. E entrou um sentimento e um pensamento dos irmãos, que eram pessoas que, em certo ponto, eram novas, o que aconteceria, então, com os mortos. Eles morreram, foram executados, foram assassinados. E agora, como é que vai ficar agora? E aí Paulo traz uma doutrina, um ensinamento de Cristo. Ele falou assim, não fiquem ignorantes, né? Não sejam ignorantes. Seja do que já dorme. Porque o Senhor virá e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós estamos vivos, ou seja, haverá um reencontro. Haverá um reencontro a qual esse corpo que é corruptível, ele será incorruptível. E nós todos, eles também terão os corpos, então nós vamos nos reencontrar. Aí ele fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então qual é o consolo? O consolo, além da oração, é as palavras, é você trazer ao entendimento de que nós perdemos nossos entes queridos, ou nossos amados amigos, ou irmãos, mas nós nos reencontraremos. Isso, né? Isso é muito claro. Aqui ele está falando sobre as grandes aflições que eles passam, que poderiam também, assim como são consolados por Cristo, porque o mesmo Deus, o mesmo Cristo que a gente se identifica como das aflições, inclusive nós temos outro defeito, que é não estarmos identificados com Cristo no sofrimento. O que é que foi pregado durante muito tempo na igreja, ainda prega hoje, esse evangelho oba-oba, de que crente não passa luta, não é isso? Teve um tempo aí de uma sandice que ele, nos anos 70 e 80 e 90 na onda, eu vi isso nos anos 90, de que crente não podia ficar doente.
Crente que estava doente estava em pecado. Quem ouviu essa doutrina linda? Então, o crente não pode, o crente tem que comer o melhor da terra, o crente tem que... É a doutrina do período de Ló, né? Da vida de Ló. De Ló, né? Porque os amigos de Ló crucificaram Ló, né? Ló, De Jó, não, Jó. de Jó. Desculpa, De Jó, é. Disseram que ele estava passando por aquilo porque ele estava em pecado. Ele tinha que se arrepender, pedir perdão a Deus. Eu acho que eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jó, eu falei, Senhor, tira as minhas chagas, mas tira também esses amigos. Pelo amor de Deus. Os caras eram verdadeiros. E é tanto que no final o próprio Deus, né, dá uma surra nele. Dá uma surra nele. Deus fala com eles. E se ainda fala que Jó ia orar por eles para que Deus não se vingasse deles. Eu acho interessante dessa passagem de Ló, da surra que os caras tomam, é de que praticamente Deus fala assim, ó, vocês tomaram o curso de teologia, hein? Em outras palavras. Rasga esse diploma aí, porque não serve para você, não entende nada de mim. E é a mesma coisa que você citou aí, que eles ensinam essa mesma questão. Se o crente está enfermo ou está passando dificuldade, tribulações, é porque tem alguma coisa errada na vida dele. Então, se o crente está passando um aperto financeiro, ou a vida dele sempre foi uma pessoa que nunca gostou de estudar, ou nunca se esmerou, e agora ele chegou em uma situação da fase dele que está difícil, ou seja, qual for o problema que ele esteja passando financeiro, é porque ele está em pecado. Atribuir ao pecado. Aí você vai ver o que é que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina não que você pega os problemas dos irmãos, todos pegam os problemas que eles estão passando, todos em comum, orem um pelos outros para que Deus responda e veja que realmente é um corpo. É como se essa mão não pudesse mais se mover por um momento e a outra viesse trazer. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, nós passamos por muitas aflições, mas somos consolados. E é dessas mesmas consolações que nós recebemos, nós passamos para você, para que não só vocês estejam sofrendo por causa do Evangelho, mas vocês sejam consolados pelo próprio Cristo. Então, quando é que a gente vai crescer? Quando nós começarmos a tomar essas dores, quando nós começarmos a entender que é necessário que a gente se compadeça e necessário que a gente se una em oração para poder sanar os problemas, porque é assim que Deus quer que a gente faça, segundo o texto que a gente está falando aqui, e toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Você vê que até quando Jesus estava no seu momento mais crítico, ou um dos momentos críticos, Cristo, que era aquela expectação da morte, do martírio, que ele ia ser extremamente espancado, ia ser martirizado, né? No filme de Mel Gibson, tem ali, eu não sei se é um exagero ou se não chega a ser, se é um exagero ou se também foi pior que aquilo, mas há um flagelo muito grande de Cristo, e ele ia passar por aquilo que ele fala, passa por mim, passa de mim, se possível, passa de mim esse cálice. Porque você imagina uma coroa de espinho na sua cabeça e você receber uma porrada de uma madeira, de um pedaço, de um cabo de vassoura, para que o espinho entrasse no couro cabeludo. Isso é insuportável. E chicotadas, dilacerava a carne de Cristo e tal, ele ficou irreconhecível. E nesse momento da oração, antes de acontecer isso, ele ora, e ele ora de uma forma muito intensa, que relata-se no Evangelho que ele goteja sangue, o suor dele se transforma em sangue. Tamanhas as entranhas de Cristo estavam convulsionadas de muita angústia. Por isso ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. E quem é que estava lá do lado, um pouco distante? Os discípulos fazendo o quê? Dormindo, com a boca aberta. Aí Jesus vai até ele e diz, vocês não podem velar comigo pelo menos 1 hora? Esse sentimento de
de estar a empatia e a identificação de um irmão para com o outro no seu sofrimento, precisamos resgatar. Foi aonde Satanás conseguiu penetrar nessa individualidade que fez com que hoje nós temos essas doutrinas tão danosas. Então, voltemos a nos preocupar com o irmão, a ponto de orarmos por ele e a gente até se reunir para orar por ele. Eu queria só trazer o contexto que Paulo fala sobre as aflições que ele tem passado, né, lá no começo dessa carta, né, mas ele também fala das atribulações lá no final da primeira carta de Coríntios, né? No versículo 8 e 9, e ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Né? E aqui ele volta a falar das aflições que ele tem passado, se não me engano, acho que foi em Éfeso também aqui, ou na Ásia, né? E Éfeso era na Ásia. Aí eu fui pesquisar essas aflições, o que estava acontecendo, e eu queria só colocar esse contexto das coisas que estavam acontecendo ali. Né, quando Paulo relata isso, ele, se não me engano, acho que era a segunda viagem dele, da Ásia. Ele tinha ido a Macedônia, tinha ido a Tessalônica, né, lá, né, os Bereanos, e passou por Troade, passou por vários lugares, e um desses lugares foi na igreja de Éfeso. E lá ele acabou provocando uma dissensão com o pessoal que fazia ídolos para Diana, né? E o tal de Demétrio começou a incitar o povo, fora a sinagoga também começou a incitar, proibir ele de pregar na sinagoga, e que deu uma confusão tão grande por causa desse Demétrio, ele causou tanta confusão que faltou pouco assim para eles serem mortos, né? Demétrio era horrível, né? Ele criava deuses, não, ele não ia perder o comércio dele. E uma das falas deles que é impressionante, que ele diz assim, que esse tal de Paulo, que já tem convencido muita gente e tem deixado a nossa religião, não sei o que e tal, e ele realmente estava ali desesperado, porque estava perdendo dinheiro, né? Perdeu o lucro. Ia vender a imagem dele, o santo dele para quem? Ninguém. Todo mundo estava se convertendo, acreditando na mensagem do Evangelho. Quebrou, né? Quebrança total. E o primeiro que ele foi até os outros profissionais da mesma questão, né? Os outros horríveis, primeiro o sindicato, chamou o sindicato para si, depois ele foi até os líderes para trazer a ideia. Aí parece que ficou preso dentro de uma sala que chamaram eles para uma reunião lá, estava todo mundo, e o povo estava pronto ali para pegar eles, só que Paulo não estava nessa reunião, acho que, se não me engano, foi Timóteo e Silas, se não me engano, só olhando o texto com calma para ter certeza. Mas eu sei que Paulo não estava nesse local, não estava não. Nessa assembleia que teve, né? E estava todo mundo revoltado. Ele queria ir, mas os irmãos disseram que não. Tomara que a Ia não pegue aqui e transforme essa fala. Mas é que ela bota os títulos, né? Mas eu acho interessante do que você falou, né? De Demétrio, o Chorão, né? Ele chorou. Ficou chorando porque, na verdade, ele ia ganhar pão dele, né? Mas aí o que acontece? Às vezes a entrada do evangelho em algum lugar causa alguns tipos de convulsões, assim, tipo a de Jesus com o demônio. Os demônios falaram: Vieste aqui antes do tempo, aí permita-me que eu entre naquela manada de porcos. E aí Jesus consente, porque eles andavam por ali, né? E aí os porcos não queriam ficar recebendo os cabeças, os porcos se precipitaram e se jogaram lá dentro. Jogaram no coisa e morreram os porcos. Aí o dono desses porcos se queixou que Jesus estava dando prejuízo para ele. Estava dando prejuízo. Não, vocês estão... Cá fora aqui. Porque o dono dos porcos não viu o demônio, só viu Jesus, né? Ele
E não se, Só viu Jesus. não se importava de forma alguma com o rapaz que acabava de ser. Então, o quê? Comerciante? Não, sobre ele tá Era o que endemoniado, Demétrio é tinha. problema dele. Demétrio não estava preocupado com a fé na grande Diana. Ele não estava um pouco se Às lixando vezes para ele nem Diana. acreditava nisso. Também, às vezes. Mas a questão era o lucro que ele ia perder, deixando de vender as imagens da deusa. Eu acho, e aí é que tá. Teve um tempo, nos anos 80, quando eu me lembro disso muito claramente, apesar de eu ter nessa época eu tinha uns 12 anos, eu vi esses lampejos de conversa, e depois, eu já grande, já adulto, eu vi que durante a pregação do evangelho em alguns lugares, os crentes ficavam querendo perturbar quem tinha estátuas de ídolos, né? Santa de Maria, Era bem Antônio. combativo. E aí incitava as pessoas a jogarem fora. O evangelho não faz isso. Isso é porque quando Jesus entra, não tem espaço mais para ninguém. Né? Não tem como você falar, isso aí é o único Deus e tal, tal. Quando ele vê Jesus, automaticamente desmama Perfeito. de qualquer estátua de tal. Às vezes até a estátua é bonita. É uma estátua de madeira lindona. E aí, nunca é para adoração, é para os crentes ficam incomodados. Para arrancar aquela estátua dali, né? Às vezes é um quadro bonito, por exemplo, eu tenho um primo que ele esculpia, ele fez até para o meu pai o rosto do Cristo, o Cristo convencional, hein? Ocidental. Ele pegava uma madeira como essa aqui e ele esculpia. E era um trabalho artesanal muito bonito, né? Eu, como criança, quando olhava assim, a nome dele era João Goulart, eu falava assim, pô, mas esse pai que tá torto. Mas era artesanal. E aí meu pai mandava ele fazer. Aquilo hoje era um dinheirão, porque feito, né? E botava assim. Aí os crentes falavam, não, isso aí não é idolatria, é um quadro, uma arte, ali uma arte. Mas, no caso, quando era objeto de adoração, não tem por que o crente chegar e dar, tá vendo esse altar aí, com essas velas, essas coisas, você tem que jogar tudo fora. Né? Não é para você falar isso. O evangelho, quando entra, ele vai iluminando, vai tirando tudo que é ruim, e vai. É igual, quem foi que disse para Zaqueu, Eu ia falar isso. né? Quem disse para Zaqueu que ele tinha que devolver dinheiro que ele estava surrupiando como o imposto? Ninguém. Ele Né? próprio. Ninguém. Ele mesmo disse, se eu tenho feito isso, eu quero, leva a minha consciência a entender que eu vou devolver 4 vezes. Você vê que Jesus não diz nada. Assim como a mulher do tanque, a samaritana. Sim. Ele não acusa ela de nada. É ela que declara, eu não tenho marido. Vai, chama teu marido. Ele vai fala chamar teu marido. E ela diz o quê? eu não tenho marido. Aí ela se abre. Aí ele fala, disseste bem, né? Você vai, porque você já teve 5, né? A mulher pegava a rola, né? As 5, e o que você tem agora não é o seu marido, né? É o crush, né? Crush. Hoje é o crush. Aí, não é o seu marido. Aí o que acontece? Ela, olha, ele revelou minha vida e tal. Ele é um profeta. E a mulher que ia ser apedrejada? Ele levanta, vê que não tinha ninguém e pergunta para ela. Cadê quem está te acusando? E a chave é, nem eu. Porque ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O pessoal tinha, caiu fora, dos menores até os maiores. Ou dos maiores até os menores. Mas ele fala, nem eu que sou justo, eu que não tenho pecado, eu não te condeno. Então, essa questão que o evangelho, quando entra, a luz entra, não fica nenhuma teia de aranha, não fica nada de que as pessoas mesmo não venham arrancar, limpar, tirar. Né? E a gente divagou um pouquinho legal, e aí eu pode pegar isso aí e dizer que a gente está falando sobre idolatria. Mas vamos lá. aí é análise profunda. Análise profunda aqui. A sequência da leitura? E outra coisa, antes de. É bom, eu me lembrei uma coisa, antes não vou esquecer. Essas aflições, eu fico imaginando também da passagem. Quem é que está lá? Lu. Só olha para. Quando Paulo
Paulo atravessa, né? Ele atravessa o mar e o mar entra em uma tempestade. E aí o pessoal entra em desespero, porque o mar, acho que era para Chipre, né? Eles estavam atravessando. E aí o mar entra em pique, o barco entra em pique. E a tempestade era tão que todo mundo entrou em desespero. Aí Paulo disse, não fique preocupado que ninguém vai morrer. Né? Ou era o anjo que fala isso. Tal. O anjo, né? Fala, ele teve a revelação. Teve a revelação e falou. E aí o barco ficava despedaçando, ninguém morre, mas eles param em uma ilha chamada Malta. E lá o frio, não sei mesmo, o frio deve ser intenso, né? Mar à noite. Ele acende uma fogueira e nessa fogueira, quando eles estão pegando o graveto, uma víbora, também essa serpente daquela perto do mar, assim, muito venenosa, picou ele. Aí os nativos viram e disseram, eles estão mortos. Já era vocês aí. Não tem. Você foi morto aí, vai cair duro aí. Hein? Não tem escapatória. Não tem, é cidade de pé junto. Aí o que acontece? Ele não morre. Quando eles veem que ele não morre com a picada da víbora, ele diz, esses são dois deuses. E pega ele é Silas. Pega ele e outro. Silas. E levam eles dizendo que um era Mercúrio e o outro era Júpiter. Poxa, ele sai de um problema sério. Ele vai para um outro. Recebe uma galinha pulando, que é uma picada de uma víbora. Doeu. Depois do naufrágio. Doeu, né? Não matou, mas deve ter doído. Ele sacudiu assim e jogou ela dentro do fogo. Então, sai do naufrágio, vem a picada da víbora, e aí depois, quando pensa que está tudo legalzinho, os caras, você é Mercúrio e o outro é Júpiter. E toma a idolatrar eles. Aí agora eles vão ter que convencer. Aí eu falo, Jesus, é melhor lidar com a serpente, é melhor lidar com o naufrágio, porque com a cabeça de pessoa dura assim. E aí você vê que os problemas que os discípulos, Paulo, Silas, Barnabé passou, é muita coisa. Essa parte até a gente ri. Mas e quando aspirava-se, como esse caso de Demétrio, contra a vida dele, né? Por causa do Evangelho. Agora, um ponto fundamental nessa primeira parte do capítulo 1 é o versículos 8 e 9, quando Paulo fala da tribulação, e Marinho estava citando. É um pequeno momento, né, que ele passou lá em Éfeso, mas ele fala assim, no versículo 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Aí ele diz, por que essa sentença existia? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Aí no 10 ele conclui, ele nos livrou e continuará livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então ele dá um testemunho de que em qualquer circunstância que a gente passe nessa vida, a nossa confiança não deve estar no ser humano, na própria pessoa. Maldito o homem que confia no homem, né, em si próprio. No poder do mal. E a nossa confiança hoje é determinante através da nossa fé. E a fé, como a gente começou aqui a falar no início da nossa fala, é uma coisa que faz com que surjam os milagres. Né? Eu sou exemplo de um milagre e tenho como dizer que verdadeiramente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança deve sempre estar em Deus. Claro que nós buscamos amparo nos nossos irmãos em necessidade, mas quando isso ultrapassa, né, esse limite, né, não conseguimos mais encontrar, Deus está ali só esperando. Por que você foi lá? Eu estou aqui. Eu ia providenciar. Você não precisava nem ir lá. Eu ia fazer com que viesse. É dessa forma que Deus age em nossas vidas. E Paulo estava passando o aperto porque a mensagem para ele pregar era para ser na Macedônia. Ele passou em alguns outros lugares antes
de ir para a Macedônia. Estava pregando em lugares que havia um impedimento de ele pregar. E mesmo assim, ele, como era impulsivo, e impossível ele passar por um lugar e não ver uma coisa e ter que falar. Então, aquelas situações de tribulações acometidas nele. Paulo era um morto ambulante. Exato. Ele não estava ligando para a vida dele. Ele falou, ó, eu não sei se fico aqui e ajudo vocês ou se vou logo para o céu. Para mim, eterno dilema. Ele fala, para mim, o morrer é lucro. Então, esse sentimento que Paulo tem faz com que ele não tivesse essa preocupação. Não que ele não sentisse, mas assim, a preocupação que não corroía ele a ponto de ele correr. Quando Ágapo fala sobre que o pessoal lá em Jerusalém ia pegar e pegou o cinto, vai fazer o que fez para fazer com esse cinto, dono do cinto, que ele ia morrer, ele foi. Foi contra a profecia. E contra toda a comunidade. Os irmãos não queriam que ele fosse, não. Teve até uma situação nessa viagem que ele... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que ele foi apedrejado, deram ele como morto, do nada ele levantou, sacudiu a poeira e voltou a pregar. Isso aí é uma coisa incrível, porque as pedradas que tomava não era pedrinha, não. Eram as pedradas. Dava como morto, dado como morto, né? E o pessoal todo impressionado que viu ele levantar como se não tivesse acontecido nada. Obstinação com o poder, né? Esse versículo que você falou, mas isso aconteceu para que aprendessem a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus. Ou seja, pode ser uma constante, até na vida dos discípulos, a questão da confiança própria. Para que aprender, né? A gente aprende, estão aprendendo a não confiar. E eu fiquei hoje, aconteceu uma coisa tão bobinha minha comigo hoje. Eu digo boba assim, porque não é uma meditação muito... Aí eu vai pegar e dizer que é profunda. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu passei a noite mais chegando claro lá no hospital, por causa do remédio Érico. E aí, quando eu cheguei, aí eu fui tomar um cafezinho para dormir, porque eu estava com fome, né? Tomar um cafezinho. Aí eu falei, agora nós vamos deitar, vamos dormir um pouco, porque a noite foi horrível. Choveu lá de fora, lá, um frio, você não consegue dormir direito. Aí eu falei, eu vou dormir e Deus vai continuar acordado. Aí eu meio bobinho, né? Mas eu fiquei passando, mas eu comecei a viajar nisso. Eu falei assim, rapaz, ele não dorme nunca dormiu. Não existe sono para ele nunca dorme. Ou seja, eu não estava aguentando mais ficar acordado, eu tinha que dormir. Meio bobo isso, né? Eu tinha que dormir porque o meu corpo já não aguentava mais, eu estava sentindo o meu desgaste, pela idade, eu perdi muita noite de vigília e tal. E aí eu senti aquele desgaste no corpo, eu falei, a única coisa do mundo agora que eu quero é dormir, pelo menos um pouco. Eu quero esquecer tudo e dormir. Enquanto eu pensava isso, Deus estava acordado. Ou seja, porque se eu trago o Deus sempre na minha vida, então ele participa de todos os momentos da minha vida, é isso que eu creio, nós acreditamos nisso. Mas nesse momento eu ia dormir de cansaço e ele ia ficar acordado. Aí é bobo isso, mas ao mesmo tempo eu trouxe para mim de que ele não deixa de nos assistir, de nos ver, porque ele não dorme. Aí eu me lembrei do Salmo, né? Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará o guarda de Israel, ou seja, o guarda que estava lá no forte contra os filisteus ou qualquer um povo, né? Os moabitas, né? O guarda ficava lá e não podia dormir, não é isso? Ele fica, né? Você tem que ficar, o sentinela tem que ficar lá. E tosquenejar é o quê? Dá aquela Aquela velha... Aquela velha caturrada. Qualquer barulho de folha. E fora que ele tinha aquele sentimento de que se acontecesse tudo não só com a vida dele, com todo mundo. Inclusive a família dele estava ali. Então, eu falei assim, aí o Salmo diz, esse que não tosquenejará o guarda de Israel. Ou seja, quem é Deus na nossa vida? Aquele que não dorme, aquele que assiste tudo e que para ele não tem passado, nem presente, nem futuro, porque todas essas três coisas só existem para a gente, porque ele o tempo todo ele é
Ele vê, é tudo no mesmo instante, e ele nos ama. Então, a gente pode dormir tranquilo, igual um bebezinho, porque ele nos guarda. Uhum. Aí eu tive esse insight, é o que aqui está falando. Coincidentemente, para nós não confiarmos em nós mesmos, porque a gente vai puxar lá, né? Mas ele não. Na verdade, muito, tipo, existem tantas circunstâncias que a gente passa que às vezes a gente tá tão fixado na nossa mente naquilo que até aquele que deveria a gente se lembrar mais some na hora. Da nossa mente. Mas não. Você vê que a gente, quando tá atribulado, a gente vai orar, a gente fica pensando no problema e está falando com Deus. Aí Deus assim, meu filho, ele tá aí, começa. Aí, ô Deus, peraí, assim, deixa eu voltar aqui, eu estava falando sobre isso. Verdade. A preocupação é tão grande que você para de falar com Deus e fala com o problema. Com o problema, isso. E Deus entende, né? A fraqueza, a mentalidade da gente. Somos seres Continuando, humanos. Somos meio os amigos de Jó. Vamos lá. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez até convosco, e ter guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou que delibero, ou o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre vós, foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Amém. Eu quero pegar esse versículo aqui, o versículo 12 logo. Diz que temos orgulho, a nossa consciência. Na minha versão está assim. Consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não por sabedoria humana. Também vai soltar santidade. Aqui está franqueza. E eles não pregavam com a sabedoria do mundo. Era simplesmente Deus. E a outra questão que vimos aqui é sobre a sinceridade, né? Nessa versão fala sobre sinceridade. Algo que vai se perdendo, foi se perdendo no longo dos anos, das décadas. Você vê que tem muita gente que é simulada, né? Ela não é sincera nem é franca, não tem isso, mas ela é até elogiado, alguns líderes, mas não são sinceros, não são francos, né? Tem uns que são claramente picaretas, né?
são verdadeiros mercenários. Mas Paulo está falando que ele tinha essa consciência e mostrava para os irmãos que eles eram francos, eram sinceros. No mais, ele fala: pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que chegue a nos compreender completamente para que no dia do Senhor Jesus Cristo vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Ou seja, essa mentalidade do Evangelho que Jesus ensinou aos discípulos nesses 3 anos, eu acho que é uma coisa muito clara. E é tão clara que Jesus falou nos evangelhos que ele usou parábolas, né? Figurinhas. Ele comparava. Tá entendendo o que é que eu desenho? Né? A expressão que usa hoje, né? Então Jesus ensinou e os discípulos tinham às vezes dificuldade de captar isso. Você vê que no caminho de Emaús, quando Jesus oculta a sua aparência, eles não conseguiam entender que aquele homem que estava conversando era Jesus. Eles estavam fazendo aquelas conversas entristecidas de que Jesus tinha morrido e tinha se deixado. Aí Jesus falou: vocês são loucos? Vocês são mestres? Ele, aí não sei dizendo que era ele, porque eles estavam ocultos, não falou que ressuscitaria. E Paulo está dizendo aqui que aos irmãos que agora vocês não entendem só em parte, agora vocês nos entendem em parte, ou seja, pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender, né? Ou seja, o básico de uma explicação do que é esse viver, né? O que eu acho interessante é que a atmosfera que Paulo tenta levar o pessoal de Corinto é uma coisa tão maravilhosa de que se perdeu. Eu acho que talvez um grande trunfo do diabo seria ter, na verdade, muitos desses caras são usados por Satanás, quando ele traz uma doutrina errada. E por mais duro que se possa ser, porque tirou toda a essência da igreja. Olha o que Paulo está tentando dizer aos irmãos: olha, eu estou falando a vocês aqui, escrevendo o que vocês podem entender. Depois a gente vai, né, para que vocês tenham orgulho da gente e tal, em Cristo. Ou seja, viver uma comunhão verdadeira de entronização um com o outro, é o mesmo espírito da ceia, é o mesmo sentimento. Você vê que fugiu isso. Como é que a igreja hoje se comporta? A igreja se comporta como um grande um espetáculo. Espetáculo, eu ia falar isso. Por quê? A igreja, a reunião da igreja, é que todos tenham essa comunhão e todo mundo tem essas participações. Tem gente que é tímido, não gosta de falar, mas ele ora. Mas hoje não, a igreja é feita como se fosse o mesmo cinema. Pega a configuração de teatro, um cinema, né? Existem as cadeiras certinhas para olhar para frente, tem um púlpito, que é o palco, e aí tem as cadeiras, que são cadeiras diferentes das cadeiras que é sentado aqui o pessoal, cadeira plástica branca, e lá é um esculpido de madeira de qualidade, né? É isso? Estofado. Aí eles são os ministros de Deus. Fazia os amigos de Jó corar de vergonha. Aí você tem lá um espetáculo. Então você já vai para o culto para configurar uma ideia de que você não é participante dele. Uhum. A não ser financeiramente, ou participante de uma situação a qual é para você orar por eles. Mas não há uma participação. Existe um espetáculo a ser feito, e esse espetáculo é chamado com grupos e tal. Agora sim, vamos me odiar. Agora aí é para jogar duro. Damos continuidade. O 15, eu estou repetindo que é para poder comentar. Meu celular deu boi. É o 15? Porque quando no dia do Senhor eles viessem a se orgulhar dele. 15. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez.
De fato, eu estava pensando em visitá-lo na minha ida para a província da Macedônia e também da volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que, ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro e que prometi a vocês, não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Ou seja, eu não entrei em dualidade, em contradição. Por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, aí fala Silvano, né? Por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus. O Evangelho é isso aí. Não existe dúvida. Não existe dois, não existe dualidade, não existe esperteza, não existe interpretação. É sim, é o sim de Deus, é sim. Eu falo a vocês, sinceramente, que é sim. Eu não estou procurando meus interesses. Você vê a preocupação de Paulo, velho, fala isso. É. Será que eu fui leviano em fazer isso? Ele faz questão de deixar isso claro. Eu me lembro de um... Jesus, por que eu me lembro dessas coisas? Eu me lembro de um pastor conhecido aqui, que ele chegou na igreja nesse dia, eu fiquei, meu Deus, por quê? E ele chegou e disse que tinha trocado o carro. O carro que ele tinha era um carro que a igreja comprou. Mas ele quer contar uma benção. Vou contar uma benção, irmão. Eu mudei de carro, agora estou com um carro que é a diesel. E a benção é que os irmãos agora não vão gastar tanto dinheiro com combustível, porque agora o diesel é mais barato que a gasolina. E é um carro, e esse carro aí é para a glória de Deus, é para a igreja. Mas só ele dirigir. Aí, meu pai, pelo amor de Deus. E olha, hoje todo mundo tem um carrinho. Nessa época, dos 80, não, 90, 90, 98 por aí, 95, 97, ninguém tinha carro. Então, os irmãos que não tinha Uber, nem sonha, entendeu? Mal, nem internet tinha. Pegue seu transporte. Mas ele estava lá dizendo, então, sabe o que ele podia dizer assim? Estou sendo leviano, irmão? Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus que nos separou para si mesmo. Ou seja, é Deus que nos separou para Ele. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Versículo 2, 22, olha. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Depois nós vamos entrar numa conversa aqui, que é inevitável, sobre o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, pode fazer um podcast sobre isso. E é o batismo com o Espírito Santo que os pentecostais acreditam ser uma segunda bênção, né? E causa todo um emaranhado de coisas para corroborar a ideia do batismo com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Usando a palavra batismo com o Espírito Santo como fosse segunda bênção. Paulo aqui está dizendo que ele colocou a nossa marca em nós, que é o quê? O Espírito Santo nas costas. E aí, quando você fala isso, os pentecostais ficam com raiva, os pentecostais ficam dizendo que a gente é frio, ou quem prega isso é frio, que não tem nada, que nós somos hereges. Herege. Agora vamos lá para uma coisa. A doutrina do batismo do Espírito Santo, ao meu ver e experiência, fez acepção de pessoa. Eu me lembro que, eu vou sair logo desse tema para entrar aqui mesmo, mas eu me lembro que os irmãos que não eram batizados pelo Santo se sentiam inferiorizados
por não serem batizados com o Espírito Santo. Ou melhor, talvez fosse assim. Falou em língua. Aqueles que falavam em línguas eram inferiores, se sentiam inferiorizados em detrimento daqueles que falavam. Porque os que falavam, segundo a doutrina bíblica da denominação, eram os batizados com o Espírito Santo. E quem é que batiza? Jesus. Aí eu sei, então Jesus escolheu batizar Maria, mas a mim não. Aí o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer um processo de humilhação, santificação e santificação para que Deus me batizasse para ser nivelado com você. Que delícia! Agora imagine essa doutrina criada do batismo do Espírito Santo, gerou isso, né? Agora Paulo está falando claramente aqui, para quem quiser entender, como o dono ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Terminando. Eu chamo Deus como minha testemunha, ele conheceu o meu coração. A fim de evitar aborrecimento para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Amém? Amém. Paulo, com a preocupação com esse povo de Corinto, os irmãos em Cristo, que a gente resgate essa comunhão, que a gente resgate essa simplicidade e esse poder, né? Que vinha dessa comunhão, porque o poder vem dessa comunhão. O poder de Deus se manifesta na necessidade e na comunhão. Agora, como é que o poder de Deus vai se manifestar numa divisão, em uma individualidade de cada um? Deus não corrobora com esse tipo de coisa. Por isso que eu disse que esses cultos, chamado culto de maravilhas, que eu não sei porque botaram esse nome, né? Há uma pessoa que é o centro das atenções, em detrimento de todo mundo, em um ostracismo. Enquanto na Bíblia fala que essa comunhão ela é maravilhosa, é para todos, e o poder de Deus derrama sobre a igreja por causa de Deus estar tão alegre de ver pessoas tão proativas. Né? Inclusive, e isso é maravilhoso. Inclusive, essas configurações de determinados cultos fogem totalmente da configuração bíblica que muitas vezes Paulo fala, né? Com relação à edificação mútua. Eles forçam tanto a existir em determinados cultos focados em uma coisa que, infelizmente, ultrapassa a realidade bíblica. Hoje é culto da família, hoje é culto do não sei o quê. Não deveria existir essas nomenclaturas. Eu acho que isso é um jardim de fã, isso é meninice pura. Isso aí é o tal do evento na igreja, né? Tem que ter os eventos, senão as pessoas não vão para a igreja. Exatamente como você falou, ele se tornou espetáculo. Espetáculo. E um espetáculo sem graça. Né? Eu entendi que ou você vai porque você compreendeu a mensagem, porque você vai por Cristo, você está ali junto com os irmãos por Cristo, ou então você não vai. Porque se você, para você ir, precisa ter um evento, precisa ter alguma coisa, precisa ter uma pessoa de fora, né? Um cantor, um pregador, um missionário, sei lá o que tem que ter na igreja, na congregação, para que as pessoas vá participar, vá estar em comunhão com o outro, então é melhor ficar em casa. Porque o motivo de você estar ali, primeiramente por Cristo, né? É por Jesus. Segundamente é pelo próximo. Independente se vai ter alguém famoso ou não, se a mensagem vai ser boa ou não, se vai ter alguém cantando ou não, se é um evento especial ou não, você tem que estar ali por esses dois motivos, pelo próximo e por Cristo. Perfeito. Né? Até por... Eu acho incrível é que uma boa parte deles é muito mais pelo medo. O medo Ainda tem essa. O medo de ir pro inferno. Ir pro inferno. Aí eles ficam em cima da cabeça, eles esquecem. E tipo, eu tava lendo na Bíblia num dia desses e tava vendo lá que inferno não é literalmente inferno, era uma cidade que tinha lá bem antigamente. Era uma cidade que, tipo, cheirava enxofre, algo assim, que era feito, queimava as coisas e cheirava enxofre. Aí
Eu fiquei a pensar, será que o inferno verdadeiramente existe? O inferno existe, mas não existe da forma como fala, né? É porque o inferno que os crentes, né? Vou botar assim, os crentes evangélicos falam, é igual ao da figura que você vê nos filmes, né? Lugar horrível, né? Queima, e o diabo perturbando. Tem um filme chamado A Lenda, eu já vi um filme chamado que é com Tom Cruise, e ele tem um dos diabos mais icônicos, ele tem um chifrão assim, vermelho, ele é esteticamente até bonito. E aí esse diabo de chifre e tal, isso é tudo folclórico e o inferno. Inclusive o diabo não está no inferno, é onde ele não quer ir para lá. Então, ele falou que o diabo foi feito para o diabo e seus anjos, não foi para o ser humano, né? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Ou seja, é o lugar que ele não quer ir, ele não está lá. Mas o inferno virou o bicho-papão para crente ir para a igreja. Já foi pior, você está pegando hoje e está mais leve. Antigamente o inferno virava presença e sentia o cheiro do carvão, do enxofre e do chifre. Os crentes praticamente iam na base da chicotada com medo de inferno. E eles tinham medo de pecar não para desagradar a Deus, mas por causa do inferno. O inferno foi desaparecendo porque ele não está dando muito. Não tá, mas o pessoal não está comendo esse caô, não. Mas assim, o céu sumiu há muito tempo. Agora, eu fico olhando com essa ideia de ir para a igreja por causa de alguma coisa que tem lá, é a mesma de uma criança, porque é infantil. Isso é babaca, na verdade. Porque assim, ó, os meninos quando vêm aqui, eles não vão participar de um estudo desse. Aí Jade e Eric tem o quê? A gente traz que eles gostam, lápis de cor, e celular não, mas lápis de cor e coisa para eles ficarem pintando, desenhando, desenhando. Por quê? Porque isso aqui para eles é chato. Porque eles não vão entender por que a gente está aqui, por que a gente está falando, de quem está falando. Eles só sabem que é Jesus. Jesus, ele está falando de Deus, está falando de Deus. Pronto. Mas os meninos até entendem mais de Deus do que muitos crentes, porque uma vez a Eric falou uma coisa muito interessante. Ele estava com aquele negócio de papel e tesoura, né? A tesoura corta o papel e tal. Aí ele falou assim, ó, vem cá, e o Apocalipse, quem é que vence? Aí ficou aquele sistema, aquele silêncio, ele conversando. É Deus que vence o Apocalipse. Está entendendo mais que os crentes? Aí você para ver que criança não gosta disso assim. O que nós temos que fazer para eles virem aqui ficar quietinhos? Botar coisas para eles ficarem caladinhos. Entreter eles, porque é um saco isso aqui. Para eles é chato. Mas em outra época seria ensinado que se ele não aprender de Jesus, vai para o inferno. Aí você não pode ficar desenhando stick, né? Little Stitch. Little Stitch, né? Não pode ficar com Bob Goods. Bob Goods. Bob Goods deve ser o nome de um demônio. Daqui a pouco vai inventar. O Bob Goods, ao contrário, dá um nome lá, e é assim que ele fala. Peppa Pig é um demônio, o porco, que olha para baixo, Eu nem sabia. Aí, coitadinha da Peppa Pig. Aí, crente gosta de jogar água no churrasco de todo mundo. Né? Aí, o que acontece? Os meninos vêm aqui brincar. Bota ele para brincar, bota ele, se pudesse, ter um lugar aqui para assistir alguma coisa. Tal. Não necessariamente cristã, mas o que acontece? Os crentes infantilizados ficam assim, eu tenho que ir para a igreja porque hoje vai ter isso, não é isso? Porque se for falar de cruz, se for falar de evangelho, de renúncias, de identificação, de suportar os mais fracos, isso é chato. Porque são carnais. Mas isso aqui só interessa a quem entendeu o sentido do evangelho. Uma vez, uma pessoa me perguntou por que a gente não tinha assim um trabalho igual o pessoal da Adventista, que tinha os desbravadores, que são os escoteiros da igreja adventista. Um trabalho bom. Né? Embaixadores do rei? Não, os desbravadores. Embaixadores do rei é a igreja batista, que tem a ver com outra coisa. Esses trabalhos que envolvem jovens de acampamento, é bom, é ruim, isso é ruim, é bom. Aí,
tudo bem, eu falei assim, ó, tudo bem, eu acho isso também bom. Porém, é o seguinte, se o tobogã dele não for a cruz de Cristo, então ele está por outro motivo. Então, um adolescente, ele tem que entender que a fé dele, ele não tem que ser adulto. Ele não tem que ter essa questão de neura e tal, e cruz e tal. Mas ele tem que entender qual é o sentido da vida dele em Cristo. E ser adolescente. E participar. Agora, se ele vai só para participar, um dia que não tiver, ele vai dar um tchau e vai dar um tchau para tudo. Perfeito. Então, quando eu gosto, porque lá é o canto do grupo. Pô, você infantilizou-se. Você não consegue entender a sua própria existência como cristão, né? Então, é necessário que as pessoas entendam. Então você quer dizer que é para largar os grupos? Não estou mandando ninguém largar nada. A questão é, ache o sentido da sua existência em Cristo. É que nem o que foi dito aqui já há umas aulas para trás, em que o exemplo citado lá depois da multiplicação dos pães, né, e que no dia seguinte pergunta para Jesus, que Jesus rebate eles, dizendo que eles não estão ali por causa dos sinais, porque não entenderam os sinais, mas estão ali por causa da comida. É a mesma coisa. As pessoas estão indo para a igreja não porque entenderam por causa dos sinais do Evangelho, mas estão indo lá porque canta em grupo, porque dança em grupo, porque tem festa, tem não sei o quê, e tudo mais que possa imaginar para entreter. Não porque entenderam o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, ter grupo ou não ter grupo, é o de menos. Cantar ou não cantar, se tiver, é maravilha. Fica mais animado, mas se não tiver, está lá também. Não importa, entendeu? Isso. E ir para culto, para crente, é check-in ou validação. Ele precisa ir para validar que ele é crente, para ele. Ele não vai pela comunhão, ele não vai pela necessidade da edificação ao próximo ou ser edificado pelo próximo. Ele vai pela uma confraria, ele vai por um clube e ele vai para validar. Porque se ele deixa, automaticamente alguém escolhe lá. Você não veio ontem? Tem uma semana que você não vem, tem 3 dias que você não vem. Então ele começa a sentir que ele não faz, ele não tem aquele, é a palavra que estão usando muito hoje, pertencimento. Ele quer pertencer àquilo ali. Ele quer pertencer ao céu e não ao inferno. E o inferno é quando você deixa de ir para culto. Aí você nunca vai ter uma igreja forte. Vai ter sempre uns atrofiados, um pessoal raquítico, carnal. Porque o culto, ele é feito e ele existe para edificação do corpo. Caso contrário, você tem menos sentido do que os meninos que vêm desenhar. Ele fala assim, fulano vai? Ele fala assim, Ellen vai? Vai para onde? Para Canimarinho? Então ele tem mais alegria de existir aqui do que um crente já adulto que chega e diz assim, se não tiver um grupo, eu não participo. Ele quer ser aceito. Ele quer ser incluído. Só para pegar a fala de Fabrício sobre a questão do inferno, na realidade não é uma cidade. Tinha um local na cidade que as pessoas dizem que Jesus estava se referindo a esse local. Algumas pessoas, como inferno, né? Como Hades. Que era um local onde jogavam lixo, lá tinha um fogo que queimava constantemente. Isso. Entendeu? Não é uma cidade que chamava de inferno, é aquele local ali onde jogava o lixo, jogava as coisas que não prestavam, e que ali tinha um fogo que queimava aquilo tudo ali e ficava queimando constantemente. Era o lixão, né? Era chamado de Sheol, né? Sheol. Entendeu? Aí dizem que aquele tipo ali é o tipo do inferno, entendeu? Só para... Detalhe, outra coisa sobre depois, eu já ia terminar esse horário. O inferno não faz parte da vida do crente. Incrível isso, né? O inferno não está no script da vida de um cristão. O cristão não pensa no inferno. Imagine como é que eu nasci de novo, tenho as minhas novas práticas, né? Tem um lugar que eu não tenho, porque o céu da televisão e dos filmes é chato pra caramba, né? Aquelas nuvenzinhas, tudo branco, ali é insuportável. Se você ficar numa sala branca, você fica maluco. Toda branca, você fica doido. Fica lá dentro de uma sala toda branca, você não vê nada, você fica perturbado. Então, não é ruim? Então, quando você vai para um lugar que é aquela nuvenzinha,
e que você vê pessoas tal. Aquilo ali é chato demais. Ali é físico, ali é mentalmente concebível. Porém, o que a Bíblia fala sobre o céu, sobre o futuro com Cristo, é algo inimaginável. É inimaginável, e nem nesse corpo porque nosso corpo aqui suporta determinadas... Por exemplo, quem gosta do mar? Ou seja, quem fala, rapaz, eu vou para o mar, olha só. Rapaz, eu gosto tanto do mar, eu gostaria de morar perto do mar, na frente do mar. Ele vai lá e vai. Vai ter um dia que ele não entra, não. Você vai, não, só fica lá de longe. Eu acho o mar lindo, mas eu não entro na praia, não. Quem tem piscina também é a mesma coisa. Quem tem piscina, realmente, é a piscina para os outros que vai. Porque ele mesmo já não fica com aquela vontade de ficar indo na piscina. Vou ter a piscina. Pá. Então, fisicamente, nós enjoamos das coisas. Se torna monótono. Então, o céu não pode ser concebido pela nossa capacidade mental, pelo nosso... Isso só o Espírito. Então, Paulo fala, em Jesus, que nós teremos um corpo incorruptível, ou seja, nós teremos um corpo transcendente que entenderá, captar o que será o céu. Ele fala, aquilo que tem reservado para nós. Olha como é que o Evangelho direciona para o céu. Não desceu, não passou pela sua mente, não desceu seu coração. Não fala do inferno. O inferno só existe na cabeça de crente evangélico que fica botando ele no pacote. O pacote do Evangelho de Cristo é céu. E é vida. Tem alguém que é arrebatado do inferno. E a narrativa do inferno é a narrativa do inferno que é fantasiosa. Nunca é o inferno realmente como é descrito como a Bíblia. E aí tem muita descrição. E o que acontece? O inferno é para quem está perdido. O inferno é para quem vive aí, matando os outros. Aí o inferno é para essas pessoas. Essas pessoas que já estão no inferno e vão experimentar um outro inferno que não nos cabe. É uma coisa que crente gosta de endereçar e dizer assim, você vai para o inferno. Ele vive o tempo todo. É um mecanismo de terror. Eles viraram o porteiro do inferno e o porteiro do céu. Ele liga para o outro, olha, não deixa passar não. Aqui ele entra, ele vive o tempo todo fazendo essa meninice, essa carnalidade, porque isso é uma coisa humana, carnal, não tem nada a ver com o Evangelho. Anti-edificante. Hein? Anti-edificante. Já pensou Jesus falando para os discípulos sobre o inferno? Tem um irmão que ele viu um certo outro irmão que eu conheço, ele entrou pelo fanatismo, ele chegou ele chegou no meu Deus do céu, ele chegou no evangelização, na rua e disse, eu creio no inferno. Quer dizer que o pecador está desapercebido, ele não crê, mas ele diz que ele crê, eu creio no inferno. Isso é mensagem. Então, não existe mensagem do evangelho para o inferno, existe o que é que Deus tem, o que é que Jesus quer, o que Jesus ensinou, o que Jesus disse à alma humana, e isso é evangelho. É boas novas, olha. Evangelho significa boas novas. Você vai para o inferno, onde é que tem as boas novas aí? Porque boas novas, olha a novidade boa que eu tenho para trazer. Chama evangelho, a palavra evangelho é boas novas. Eu venho e falo. Se você não crer, você vai para o inferno. E amém. A Bíblia não fala quase nada do inferno. Jesus fala do inferno, acho que 2 ou 3 vezes. Vai lá. E isso lá nos evangelhos e depois falar em Apocalipse. Você não vê muito falar do inferno. Você não vê muitos detalhes. Não tem quase nada sobre o inferno. Ela se baseia principalmente na nossa transformação de vida, nossa comunhão com Cristo, com os irmãos e o céu, a salvação. Amém. Amém. Fechado. Amém. Fechamos. Segundo... De Noel tá me perturbando aqui. De Noel. Cadê? Falando aí. Oi, tá? Tá falando mais exato. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima. Parar de tomar creatina.